Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18, que diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a terra, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Bom, esse versículo, essa passagem está dentro de um contexto onde o apóstolo Pedro ele está fazendo o primeiro discurso dele, a primeira pregação de Pedro, onde já quase 3.000 almas vieram se converter. Porém, antes que isso acontecesse, foi o dia de Pentecostes. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele vem nos falar de quando Deus envia o Espírito Santo sobre a igreja. E ali todos são batizados no Espírito Santo. Pelo menos 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E nesse dia de Pentecostes, que é uma festa que acontece 50 dias após a Páscoa, lá em Jerusalém, até nos dias de hoje ainda se comemora o dia de Pentecostes. Aqui na Alemanha tem até um feriado do dia de Pentecostes, né? Então, a igreja estava reunida. E a Bíblia vem dizer nesse capítulo 2 de Atos que como um vento, um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa, todo o local, toda a igreja onde estavam reunidos, e ali todos foram cheios do poder de Deus. Quando eles foram cheios do poder de Deus, a Bíblia vem dizer que havia pessoas de várias outras nações. E quando essas pessoas ouviram a igreja cheia do poder de Deus, a Bíblia vem dizer que essas pessoas de outras nações ouviam cada um no seu próprio idioma. Cada um ouvia se falar no seu próprio idioma. Ou seja, então nós entendemos que tinha uma mistura cultural naquele momento. Tá? Isso é tudo nesse capítulo 2 de Atos, onde a gente acabou de ler. Os irmãos podem ler desde o início e depois os irmãos vão ver o que eu estou falando. Então, a gente entende que havia pessoas de outras nações naquele dia ali, e cada um, após a descida do Espírito Santo, cada um ouvia se falar na sua própria língua. Porém, a Bíblia vem nos dizer que pelo lado de fora existiam outros que olhavam para dentro e zombavam e diziam que estavam embriagados, estavam bêbados. A gente pode ler aqui no versículo um pouquinho anterior, no 12 e 13, que diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Aí, e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, bêbados, embriagados, né? E zombavam. E é nesse momento que o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar. É nesse momento, enquanto outros estavam lá fora, olhando para dentro e zombando do que estava acontecendo dentro da igreja, o apóstolo Pedro, ele levanta e começa a pregar. Começa a dizer para eles: olha, vocês estão equivocados. Não falam assim, porque esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando agora, na terceira hora do dia. Ou seja, era de tarde. Era de tarde. E aí Pedro fala: olha, vocês estão pensando que estão embriagados? Mas não, porque ainda é a terceira hora do dia. E aí ele diz assim: olha, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Se você voltar lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, você vai ver o profeta Joel falando a mesma profecia, exatamente as mesmas palavras que nós acabamos de ler. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei. Então Pedro, ele está falando para aqueles homens lá fora que o que está acontecendo é cumprimento da palavra. E aí eu parei para meditar rapidamente só nesse exemplo, para a gente começar. Primeira coisa, quando o Espírito Santo toma toda a igreja e batiza toda a igreja com o Espírito, todos adoravam, e adoravam em voz alta.
Porque se não fosse em voz alta, quem estava lá fora não zombaria de quem estava lá dentro. Então havia-se um movimento. E esse movimento me chama a atenção, porque muitas das vezes a gente sente no meio da igreja que a igreja tem medo de se entregar. E eu não estou falando aqui que nós devemos sair rodando, dar cambalhota e pular e carregar cadeira nas costas, como eu já vi em congregações lá no Brasil, e fazer loucuras. Mas nós temos que dar lugar para sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Não se prive de abrir a sua boca e glorificar a Deus, quando você sentir que deve glorificar. Então, seja no meio de um hino, seja no meio da pregação, se Deus falou ao seu coração, glorifique a Deus. Abra a sua boca e glorifique. Não fique calado, se segurando, porque às vezes nós pensamos da seguinte forma, eu tenho até uma outra palavra preparada para falar disso, mas às vezes a gente pensa assim, não, porque já foi ensinado aqui, já foi ensinado que nós devemos ficar em silêncio. Sim, só que eu entendo que nós hoje nós temos muito conhecimento e pouca sabedoria para usar o conhecimento. Então é diferente. Quem está dirigindo um culto, eu estou aqui dirigindo um culto pela misericórdia de Deus, e o dirigente do culto está falando, igreja, adore a Deus, a igreja pode adorar a Deus. Não está sendo contra a Bíblia. Entende? O que é contra a Bíblia é o momento de ficar quieto, os irmãos estão adorando. E o momento que é para adorar, os irmãos não ficam quietos. Então, a primeira lição que a gente observa é que sim, havia movimento. Existem duas coisas que acontecem dentro da igreja: avivamento e movimento. Movimento não é avivamento. Movimento é o barulho, é o que a gente faz, é você se alegrar, é você glorificar a Deus, é você chorar. Avivamento é a palavra que traz. A palavra que nos mantém vivos. Aleluia. Avivamento é aquela pessoa que tem o avivamento de Deus, é que ela não morre, ela não desanima, ela não para com qualquer coisa. É difícil tirar essa pessoa da presença de Deus. A tempestade se levanta, o vento sopra, as pedras aparecem no meio do caminho, mas ela está firme, ela está passando por cima. Ela enverga igual a palmeira por causa do vento, mas não quebra. Ela continua firme, é uma pessoa avivada na presença de Deus. Muitas igrejas têm movimento e não avivamento. Muitas igrejas você passa de longe e escuta aquele barulheiro de gente glorificando e gritando, aí você entra, a pessoa está rodando, está pulando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas é uma pessoa morta. Ela está só no meio do movimento e não está no meio do avivamento. Então, é importante que a gente tenha o movimento e principalmente o avivamento. E o avivamento só traz a palavra. A palavra é quem traz o avivamento. Se você estuda a palavra, você está avivado. Se você confia na palavra, você está avivado. Se você vive a palavra, você está avivado. Ou seja, não é qualquer coisa que vai te matar, ou coisa nenhuma, porque Deus está contigo, e como Efésios 6 diz, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, e ela nos protege de toda a investida do diabo. Então, uma igreja avivada é diferente de uma igreja movimentada. Porém, o movimento também é importante. Porque a pessoa que entrou triste aqui dentro, ao olhar para mim e me ver alegre, glorificando, ela se alegra e glorifica também. Por isso também é importante o movimento. E mais uma vez eu digo, não estou falando do movimento de meninice, de fazer coisas absurdas na igreja, mas o movimento de se alegrar, abrir a boca e glorificar, abrir seu coração, dar lugar para o Espírito Santo, diz: Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me, encha-me, fala comigo, me mostra, me revela, me ensina, me exorta, me corrige, mas dá lugar para o Espírito Santo. Não é ficar quietinho, porque não posso falar dentro da igreja. Não, isso aqui é um culto. E um culto nós cultuamos. O que Miriam fez após passar o Mar Vermelho? Dançou. Ela pegou o tamborim e começou a louvar a Deus, cantando e dançando. Movimento. Está adorando a Deus. Entende? E assim, muitos outros exemplos nós temos na Bíblia. O povo comemorava a cada vitória que tinha.
quando vencia o inimigo. O povo comemorava, o povo festejava. Entende? Então, nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos estar aqui alegres. Eu não posso deixar com que as cadeiras vazias venham intimidar a minha alegria diante de Deus. Porque eu sei o propósito que eu estou aqui. Eu sei o Deus que eu sirvo. E se outras pessoas não querem ter compromisso com Deus e têm milhões de outros afazeres do que estar aqui, isso não vai abalar minha fé, não vai abalar minha alegria de estar na presença de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai ver a alegria no meu coração e vai me abençoar. E vai me dar força. E vai abrir o meu caminho. E vai pegar na minha mão. E vai passar comigo pelas provações. Só que eu não posso desanimar. Eu não posso me calar. Segunda coisa que a gente vê. Foi um assunto até tratado ali dentro no discipulado. Os irmãos estavam todos cheios do poder. No batismo com o Espírito Santo. Todos cheios do poder. E aí, quando Pedro vê alguém zombando, Pedro se levanta no meio daquele poder e começa a pregar. Isso nos mostra o quê? Que o Espírito não toma a tua consciência. O Espírito te deixa consciente todo momento. Não é porque a igreja estava cheia do poder de Deus, cheia de pessoas de outras nações, todos tomados pelo poder, que ficaram inconscientes. Eles estavam conscientes. Portanto, Pedro, lá dentro, glorificando, eu imagino, eu figuro isso na minha mente, e aí eu ilustro isso da seguinte forma: eu imagino Pedro lá cantando também, adorando a Deus, cheio do poder de Deus, olha para fora, vocês estão zombando da gente? Não, peraí. Foi lá e falou: olha, eles não estão embriagados, porque está se cumprindo a profecia de Joel. E isso nos mostra que Deus, Ele te usa, mas Ele não toma a tua consciência. Ele te deixa consciente a todo momento. Aleluia. E isso quer dizer o quê? Que eu, adorando a Deus, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo contra a Bíblia ou a favor da Bíblia. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? A favor da Bíblia ou contra a Bíblia? Que se eu estou tomado do poder de Deus e começo aqui a rodar, começo a fazer um monte de coisa, eu sei que eu estou fazendo porque eu quero. E não é o Espírito que está me induzindo a fazer. Porque eu não estou inconsciente. Eu estou consciente. E pode-se muito bem dizer que se alguém começa a fazer coisas extravagantes no meio da igreja, que foge o que a Bíblia nos diz, você pode, com todo o respaldo, com toda a autoridade da Bíblia, chegar para essa pessoa e falar: meu irmão, senta. Senta que o irmão está exagerando. Entende? Então, nós não perdemos a nossa consciência. Nós sabemos o que nós estamos ou não fazendo. Cheios do poder de Deus. Tá? Terceira lição que eu tiro para a nossa meditação. Todos os apóstolos foram cheios do poder de Deus naquele dia, assim como as demais pessoas que lá estavam reunidas. A Bíblia vem dizer, se não me falha a memória, 120 pessoas pelo menos foram batizadas com o Espírito Santo, cheias do poder de Deus, e entre eles estavam os apóstolos. E aí eu fico pensando o seguinte: a gente tem muitos irmãos que querem ser cheios do Espírito Santo, mas não buscam ao Senhor. Porque eu quero ser cheio do Espírito. Aí sabe o que a pessoa faz? A pessoa faz assim, eu vou uma vez por semana na igreja, e lá na igreja é que eu busco ser cheio do Espírito Santo. Mas eu já estou fazendo isso há 10 anos e não sou cheio do Espírito Santo nunca. Deus nunca me enche com o Espírito Santo, não sou batizado com o Espírito Santo, não tem revelação, não tem dom espiritual sobre a minha vida, eu não sei, eu acho que essa coisa nem existe. Por quê? Para ser cheio do Espírito Santo não é fácil como parece. Ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa que você pede e fica cheio. É uma coisa que você busca e vai atrás. Veja bem, os discípulos andaram com Jesus 3 anos até serem cheios do Espírito Santo.
Os discípulos, desde quando Jesus voltou do deserto e começou ali então oficialmente o seu ministério, ele escolheu os discípulos a dedo, ele escolheu a dedo aqueles que haviam de andar com ele, que foram os 12 apóstolos, ele escolheu a dedo. Os demais eram seguidores, mas o que ele escolheu a dedo era aquele que sentava à mesa com ele. Esses homens andaram com Jesus 3 anos, porque o ministério de Jesus durou na terra 3 anos. E depois de 3 anos, que eles foram ser cheios realmente do Espírito Santo. E aí a gente quer, uma vez, dobrar o joelho, orar e quer ser cheio do Espírito Santo. Eu sinto te dizer, mas a busca por ser cheio do Espírito Santo é uma busca diária, é uma busca constante, é uma busca que você deve buscar todos os dias, toda hora. Nós lemos lá dentro, eu ando no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. Então eu tenho que buscar todos os dias. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, as pessoas querem dons espirituais, as pessoas querem que Deus revele algo na sua vida, mas não querem buscar todos os dias, não querem estar com Jesus todos os dias. Ser cheio do Espírito Santo não é algo fácil, é algo muito difícil. Muito difícil. E eu vou falar de novo, é algo muito difícil. Só que não é impossível. Você tem que perseverar, você tem que orar, você tem que buscar. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos a Deus, nós estamos em guerra contra o inferno. Aí você pode me dizer assim, meu irmão, então eu não quero ficar em guerra, eu quero viver em paz. Eu sinto te dizer que não existe paz. Sabe por quê? Veja bem, vamos falar da física. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. De acordo com a física, não existe escuridão. De acordo com a física, existe ausência de luz. De acordo com a física, não existe frio, existe ausência de calor. Assim como o preto é a ausência de cores e o branco é a mistura de todas as cores, assim é a presença de Deus. Por quê? Aonde há maldade, não é que existe a maldade, é porque está ausente a presença de Deus. Ou seja, se a presença de Deus é a luz em nossas vidas, se eu estou longe de Deus, automaticamente existe a ausência da luz sobre a minha vida. E se existe a ausência da minha luz, então em mim está as trevas. E Satanás opera onde? Nas trevas. Então não existe morno, existe quente ou frio. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. E não vou ver, vou tentar. É sim ou não. Vou fazer, não vou fazer. A mesma coisa no âmbito espiritual. Não tem essa de que, eu não sou crente, mas eu também não faço nada que o diabo oferece. Preciso te dizer, se você não está com Deus, você está com o diabo. E não existe outro caminho. Assim como é céu ou inferno, não existe um caminho no meio. Ou nós vamos para cima, ou nós vamos para baixo. E aí você vem me dizer, então eu não vou buscar a Deus dessa forma? Por quê? Então eu vou estar em guerra. As tribulações vão vir sobre a minha vida, as perseguições. Eu sinto te dizer que se você não está com Deus, você é contra Deus. E o próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse isso. Mateus, capítulo 12, versículo 30. Mateus, capítulo 12, versículo 30. Diz assim. 12, versículo 30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou tu está com Deus, ou tu está com o diabo. Não existe neutro, não existe campo neutro no âmbito espiritual. Não existe. Você pode dizer assim, na sua vida física, na sua vida material, você pode dizer assim, porque eu não acredito em nada. Saiba que a ausência de Deus na sua vida é a presença do mal. Se Deus está ausente, automaticamente o mal está presente.
Porque é Deus quem expulsa o mal. É Deus quem destrói o mal. Então, se eu não tenho Deus, automaticamente o mal está presente na minha vida. Nossa, meu irmão, mas que duro isso é a verdade. E aí, Tiago ainda vem dizer assim, no capítulo 4, versículo 4. Aquele que constitui-se... Deixa eu botar aqui. Eu botou ali? 4:4. Ó, a parte B. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu sinto te dizer isso, mas é a verdade. Ou o irmão está com Deus, ou o irmão está sem Deus. Quando eu estou com Deus, eu estou em guerra com o diabo. Isso é automático, porque o diabo luta contra a minha vida. Qual é o propósito do diabo? Me tirar da presença de Deus. Qual é o propósito do diabo? Lutar, investir contra a igreja de Deus. E aí, se eu me acovardar e sair da presença de Deus, eu já estou me rendendo ao diabo. E se Jesus voltar, eu estou ficando para trás. Em outra passagem, Jesus disse assim, olha, minha alma não tem prazer daquele que larga o arado e retrocede. Minha alma não se compraz, não tem prazer, não se agrada. Ou seja, Deus não gosta de covarde. Porque às vezes eu não quero enfrentar o inferno. Porque se eu buscar ser cheio do Espírito Santo, o diabo não vai ficar quieto. Quanto mais eu busco ser cheio do Espírito, mais o diabo investe contra a minha vida. E aí se eu me acovardo porque eu tenho medo de ser investido contra o diabo, aí eu sou um covarde. E aí Deus vem dizer, minha alma não se agrada, minha alma não se compraz, minha alma não tem prazer naquele que larga o arado e retrocede. O último versículo ainda, diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 19. Deixa eu ver se eu anotei certo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Que diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O mundo. Se você não está com Deus, você está no mundo. Se você está no mundo, o mundo está no maligno. Essa é a nossa realidade. Então, eu não posso dizer que, eu sou neutro, eu não acredito em nada. Porque eu sigo minha vida com paz com todo mundo. Poxa, todo mundo me ama. Poxa, eu vivo em paz com fulano, eu vivo em paz com ciclano, eu faço isso, eu sou uma boa pessoa, eu ajudo os mendigos na rua, eu dou comida, eu faço isso. Mas se você não está com Deus, você está contra Deus. E não importa se você faz boas obras, porque a nossa salvação não vem pela obra. Pela graça somos salvos por meio da fé. E não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, quase a metade do mundo inteiro estaria salvo. Porque existem grandes milionários que têm muitas instituições aí que ajudam todo mundo. Mas a gente sabe que a grande maioria é só para se isentar do imposto de renda. A grande maioria tem instituição nossa, porque o Neymar tem fundações e fundações que ajudam, não sei, graças a Deus, muitas crianças estão sendo ajudadas. Mas será que esse é realmente o propósito ou é para aliviar o imposto de renda dele? Porque o salário é milionário. Entende? Então, nós não podemos julgar. Mas uma coisa eu posso dizer, porque a Bíblia me dá essa autoridade. Se esse cidadão não teme a Deus e não obedece, não segue a Deus, ele está contra Deus, mesmo fazendo todas as beneficências do mundo, mesmo fazendo toda a bondade do mundo, ele está contra Deus. Então, para sermos cheios do Espírito Santo, é uma busca constante, é uma busca diária. Você vai dormir, você busca Deus. Se você vai acordar na madrugada para orar, ore na madrugada e busca Deus. Se você vai acordar de manhã, antes de sair de casa, busca Deus. Medita de dia e de noite.
para ser cheio do Espírito Santo. E não é uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou quando está com um problema, ou quando está precisando de alguma coisa, que eu vou correr aos pés de Jesus. Tá, e depois? Então Jesus é o Papai Noel, que uma vez por ano te abençoa. Uma vez por ano te dá um presente. A coisa é mais séria do que parece. E nós devemos estar ligados. Aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que não ajunta, que comigo ajunta, espalha. Aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não existe mais ou menos. Não existe morno. É sim ou não. Não existe tentativa. É fazer ou não fazer. Não existe ficar em cima do muro. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. E se você estiver sem Deus, é a ausência de poder. Se você está sem Deus, é a ausência da bondade. Se você está sem Deus, é a ausência da presença de Deus. E se a ausência da presença de Deus traz escuridão sobre a minha vida, traz trevas, então logo o inimigo já habita em mim. Logo eu já estou vulnerável. Logo as coisas começam a dar tudo errado na minha vida. As coisas tudo começam a dificultar, as coisas tudo começam a ficar pesado, e aí eu só começo a reclamar, e aí eu só começo a murmurar, e cada vez estou me afastando mais, estou me afastando mais, me afastando mais, e não sei por quê. Porque existe a ausência de Deus na minha vida. Então, apegue-se a Deus, porque o que a Bíblia diz, ela cumpre, porque é a palavra de Deus. E se ele diz que derramaria do Espírito, ele derramou do Espírito sobre toda a carne. Portanto, hoje nós temos acesso. Lá no dia de Pentecoste, cumpriu-se a profecia de Joel. Todos receberam o poder de Deus. Todos. E hoje nós podemos receber o poder de Deus. Mas saiba que nós estamos em guerra. E que não vai ser fácil. Mas Deus está no nosso barco. E quando Ele está no nosso barco, Ele acalma a tempestade. Quando Ele está no nosso barco, nós passamos pelo problema. Porque Ele pega na nossa mão e nos faz caminhar junto com Ele. Então nós estamos revestidos pela armadura do poder, que é a palavra de Deus. Amém? Então não busque a Deus casualmente, não busque a Deus uma vez por semana. Não procure ser cheio do Espírito Santo só quando precisa. Nós precisamos todos os dias buscar a Deus. Os discípulos andaram com Jesus todos os dias os discípulos. Os discípulos sentavam comigo com Jesus, dormiam com Jesus, subiam o monte com Jesus, fazia tudo com Jesus, para depois serem cheios do Espírito Santo. Agora eu não faço nada e quero orar e quero que Deus me responda. Busque a Deus. Porque é um processo. Não é impossível, mas é difícil. Mas Deus vai te capacitar e vai te abençoar. E você vai ser uma grande ferramenta na mão de Deus. Na vida de outras pessoas, na vida da igreja. Amém?